Família. O lar, na Terra, é um bendito laboratório para as experiências da evolução do espírito. A família constitui uma verdadeira escola, na qual recebemos aquilo que, afetivamente, para nós está reservado nessa existência. Este núcleo de convivência é um educandário de excelente qualidade para os ajustes das mais variadas naturezas, sendo sempre uma oportunidade de crescimento espiritual. Retornam como nossos familiares espíritos com os quais necessitamos conviver e aos quais devemos aprender a amar. Boa noite a todos, boa noite a todas. A dona Márcia esteve aqui, falou sobre mulher, maternidade, rede familiar. Trouxe duas crianças que eu perguntar. A quem cabe a educação dos filhos? Será que tem só um responsável? Eu pensando e fazendo algumas leituras, né? A gente exerce alguns papéis e funções ao longo da nossa jornada, né? Nós exercemos o papel de filho, de filha, de pai, de mãe, de tio, de tia, de sobrinho, de avô, de neto. E isso, as mais das vezes, tudo junto e misturado, né? Então, são vários esses papéis durante toda a nossa caminhada. E durante toda a nossa caminhada, a gente vai aprendendo o significado, o sentido de cada papel desse que a gente vai exercendo. Esses papéis, essas funções, elas estão interligadas, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente compreende um pouco melhor a nossa mãe quando nós somos mães. Um pouco melhor os nossos pais quando a gente exerce esse papel. Não é regra, mas eu trouxe isso aqui para a gente refletir um pouco. E a gente podermos juntos responder o que cabe na educação dos filhos. Dito isso também, eu me perguntei qual a importância de se preparar para ser pai e mãe e receber um espírito, receber um filho, que nós sabemos que todos que aqui encarnam tem um propósito, né? Aprender, evoluir. E nem sempre a gente está programado, nem sempre acontece da forma ideal. A maioria das vezes a gente se pega com aquela pergunta, e agora? Lá Dona Márcia, né, que falou sobre tudo, deixou falar sobre 2 filhos, né? É eu te perguntando, e agora? Como é que é esse processo? A gente não, o filho não vem com manual e nem a gente faz um curso para ser pai e mãe. É durante o processo, né? É com amor, é buscando conhecimento que a gente começa a entender a função da família, né? Esse educandário, nossa primeira sociedade, e que nos permite, cada nós decidir, evoluir. E eu fui buscar um livro do Raul Teixeira, Psicografia, do Espírito Caminho, Minha Família, o Mundo e Eu. E tem um trecho aqui que ele diz assim: ó espíritas, criatura do Evangelho, ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade, compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir.
Então você aceita receber aquele espírito, você aceita receber aquele filho, mas você não aceitou quando você recebeu materialmente, você aceitou quanto do planejamento reencarnatório. Se vai acontecer ou não é outra questão. Obviamente, todos nós sabemos que nada é determinístico. Mas você se comprometeu. Então, bem antes de recebê-lo aqui na matéria, no mundo espiritual, já havia um acordado. Nesse mesmo livro, Camilo diz o seguinte: guarda a certeza de que os espíritos que chegam ao teu lar, na condição de filhos, têm algum tipo de ligação contigo. Sejam ligações de remotos passados ou de recentes experiências tuas pelo mundo. Então, você veja a espiritualidade, você veja como Deus, Ele traz, Ele permite o exercício desse amor sublime de mãe, de pai também, para receber um filho que é um espírito e que ele precisa, de alguma forma, ser auxiliado ou auxiliar. Então, nada é por acaso, tudo tem um sentido. E todos esses programas, quando a gente recebe um filho, a gente recebe todo um programa trazido. Não é só o problema do filho, mas é a responsabilidade nossa, no sentido de auxiliá-lo, no sentido de bem receber. Então, tem os compromissos firmados, desde o além com as almas que te caberá receber como filhas, diz Camilo. A tua programação espiritual junto deles tem por objetivo fazê-lo aprimorar-se naquilo em que se mostram frágeis. E aí, educar é momento de rever o nosso aprendizado. E assim falando, até esse momento, até parece que só quem aprende é o filho, né? Mas esse processo de educar é um processo, principalmente, anteriormente, de aprendermos, de buscarmos as condições necessárias para que a gente possa auxiliar os nossos filhos, esse ente querido. Camilo também, ele fala, nesse contexto, da seguinte forma: não te valha dos formatos da educação ou dos condicionamentos que viveste junto aos teus genitores. Lembra-te de que teus filhos são seres diferentes de ti. Então ele nos convida a gente refletir sobre a nossa educação e avaliar o que a gente pode repetir, replicar dos nossos genitores, dos nossos pais. O que a gente entende que é correto. Sempre considerando aquele ser diferente da gente, que está ali sob nossa responsabilidade. E por conhecê-los pouco a pouco, identificarás qual é a melhor maneira e os melhores momentos de abordá-los, se quiseres conquistar a alma deles. Então, conhecer a nossa responsabilidade enquanto pai e enquanto mãe e receber um espírito é importante, no sentido de respeitá-lo, no sentido de poder dar a eles aquilo que eles precisam e não aquilo que a gente entende que é o melhor. Nós precisamos avaliar e considerar, né, os nossos filhos. Tanto a paternidade quanto a maternidade têm que ser responsáveis.
a fim de que os filhos trazidos ao mundo pela via reencarnatória possam achar, segundo o caminho, um caldo de futuro ideal, ou mais ideal possível, para desenvolver as suas potencialidades espirituais. Mesmo que sob intensas lutas. E aí, eu pergunto, a quem cabe a educação dos filhos? Tem outra passagem do Evangelho que fica ali atrás. Lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? No capítulo 14, item 9. Lembre-se, no grupo familiar, nós temos vários papéis. Tem pai, tem uma avó, tem uma avó, tem uma mãe, tem um irmão, tem um tio, tem um filho. Tem os vizinhos. De onde ele fala dos vizinhos, da responsabilidade dos vizinhos. Cada qual não teria sua própria parte pela educação dos seus. Nós não teríamos a responsabilidade pela educação da criança. Joana traz no livro SOS Família, psicografia de Divaldo, diz assim: não apenas um preparo para a vida mediante a transferência de conhecimentos pelos métodos da aprendizagem. Antes, é um processo de desenvolvimento de experiências, no qual educador e educando desdobram as aptidões inatas, aprimorando-as como recursos para a utilização consciente nas múltiplas oportunidades. Educador e educando, ambos aprendendo. Né? O pai e a mãe precisam se preparar para receber, o filho precisa se preparar para as várias fases, né? No crescimento, nas necessidades da criança, do jovem, muitas vezes do adulto também, né? Que hoje quase que não sai de casa. Né? Então, nesse livro, o Divaldo vem trazendo a resposta para a gente. Ele diz assim: a educação, porém, é uma grande área, muito grande, na quase totalidade da vida. Não é um período específico. Ah, peraí que eu vou educar meus filhos. Não. É um processo. Na quase totalidade da vida. Desde que você se entende, tem a responsabilidade pelos seus atos, você já tem a responsabilidade sobre as pessoas que você convive. Né? Então, no período de formação do homem, segundo Joana, é pedra fundamental. Por isso que ao Instituto da Família compete. Joana não disse pai e mãe. Ela disse ao Instituto Família compete a indeclinável tarefa, por enquanto, pela educação. E não pela instrução apenas. Quando a gente fala da educação, eu não estou falando de dizer o que é certo ou o que é errado, não. É exemplificar. É dar o exemplo. É a melhor forma de você educar. Se dá-se a transformação do indivíduo e, consequentemente, da humanidade. Muitas vezes a gente ouve dizer assim: ah, mas a sociedade está isso e está aquilo. Isso significa dizer que a família está do mesmo jeito ou pior, né? A gente tende a transferir, né? Vamos colocar lá fora, como se a sociedade não fosse um reflexo do que acontece aqui em casa. No livro Desafios da Vida Familiar, também pelo Espírito do Raul Teixeira, psicografia, fala sobre o sentido da família. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado na Irmandade do Renascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar.
a humanidade. É nesse educandário, numa mesma existência, cada membro da família consegue experienciar não somente as emoções de cônjuges, mas igualmente de pai, e quando o pai a gente melhora um pouquinho, o nosso papel de filho, de mãe, de filho, de sobrinho, de tio, de neto. Percebe que a gente exerce essas várias funções dentro da família. E essas funções, como eu disse, esses papéis, eles estão interconectados. Ainda falando sobre a educandário familiar, trazendo um pouquinho o livro Constelação Familiar, de Jonas, psicografia de Valdo. Ele diz assim: a família é considerada uma escola essencial para a evolução e aprimoramento das capacidades humanas, através das experiências e relacionamentos vividos nesse ambiente familiar. É descrita como um núcleo de aprendizado e superação das imperfeições. Vou repetir. A família é descrita como um núcleo de aprendizado e superação das imperfeições, funcionando como um microcosmo, onde se praticam virtudes como paciência, tolerância e amor. Eu estava preparando, fazendo um estudo e no algoritmo do Insta, vocês sabem que às vezes parece que ele quer adivinhar o que ele está pensando. Aí começou a trazer o pai de família. Aí eu só uma frase que eu achei interessante. Ele diz assim: um ator, ele fala, família é o abrigo de tempestades. Muitas vezes a própria tempestade. Mas é aqui, na família, onde a gente tem todas as condições reunidas, ou deveríamos buscá-las, para que a gente pudesse aprender a superar as imperfeições que todos nós temos. Então, esses valores de paciência, de tolerância e de amor, eles são valores imprescindíveis, né, para a formação dessa sociedade equilibrada. Então, o que seria a família? Um treinamento para a vida em sociedade. E aí, já que a gente já sabe a quem cabe a educação dos filhos, é a família, mas para a gente não deixar só a responsabilidade com a família, vamos animar aos pais, né? A importância da preparação e da responsabilidade. Esse trecho é do Constelação Familiar, de Joana. A importância da preparação e da responsabilidade dos pais na criação dos filhos. É deles a responsabilidade maior. Destacando a paternidade e a maternidade conscientes. São essenciais para evitar conflitos e para o desenvolvimento equilibrado das crianças. Então, a família é o núcleo onde se aprende e se pratica o amor e a responsabilidade, que obviamente vai contribuir para a evolução da sociedade. E os filhos? Parece que os filhos não têm responsabilidade sobre a educação deles, tem sim. Né? E a gente precisa ensiná-los a autorresponsabilidade. Mas a presença dos filhos em uma família é essencial para a união e felicidade dos parceiros. Olha a emoção da dona Márcia falando das filhas. Não é? Então, proporciona um sentido de propósito, um sentido de responsabilidade. Né? E quando a gente não tem um filho, a gente não entende por que a gente fica acordado, por que a gente faz o que a gente faz. Que normalmente, quando você não tem essa experiência, você não consegue ter esse olhar. É um sentido distinto. Que surge de onde da maternidade e da paternidade. Então, a prole, mesmo quando marcada por desafios,
a prole, mesmo quando marcada por desafios, não vamos romantizar, como doenças ou distúrbios, ela é vista como uma oportunidade divina para a evolução e para a reparação espiritual de todos os envolvidos. O amor é o que faz aproximar, muitas vezes, o que ontem era o nosso negócio. Era a nossa vítima, no amor materno, no amor paterno. Lembra que o Divaldo da Joana disse antes? Pai e mãe consciente. E os irmãos entre si? A Joana diz assim, a importância da convivência familiar e dos laços fraternos para o crescimento espiritual e a educação moral dos indivíduos. Então, a reencarnação em uma mesma família oferece a chance de ajuste, de aprimoramento espiritual, promovendo o amor, a compreensão, a superação de animosidades do passado. Daí, esse entendimento, esse olhar, que nós, enquanto espíritas, não produzimos nossos detentores da verdade, mas a doutrina, a filosofia espírita, tem essa vertente de entendimento. E isso é importante para que a gente encontre uma justificativa, um sentido. O papel crucial dos pais na educação e na criação desse ambiente de respeito, onde nós temos mais de um filho. E os avós? E os avós, dona Dora? É importante, segundo Joana de Ângeles, para depois lá em casa não me colar. Segundo Joana de Ângeles, tem a importância da harmonia e do respeito aos papéis dentro dessa constelação familiar, com enfoque especial na função e nos limites dos avós. Então, Joana enfatiza o seguinte: a educação dos filhos é responsabilidade primária dos pais, enquanto os avós devem atuar como cooperadores, fonte de carinho. Olha que coisa. Sem interferir diretamente na educação dos netos. Isso nunca acontece, A interferência indevida dos avós pode gerar conflitos e desestruturações familiares. Então, o papel dos avós na família visa promover esse ambiente de respeito, de amor, porque é essencial, é saudável para as gerações futuras. E cooperando, obviamente, com seus filhos na educação dos netos. Afinal de contas, essa troca é importante, E os tios? O papel dos tios na constelação familiar. Embora muitas vezes subestimados, os tios são fundamentais para a harmonia e para o suporte emocional dentro da família. Então, os tios são vistos como figuras de apoio moral, emocional, às vezes financeiro, especialmente em momentos de crise, como perda dos pais, por exemplo. Joana também ressalta que a educação e o desenvolvimento ético-moral das crianças são beneficiados pela participação ativa e amorosa dos tios. Então, todos têm essa corresponsabilidade. Mas a condução de tudo são os pais, a responsabilidade maior dos pais. Então, os outros parentes, porque eu vou trazer tudo aqui, embora a convivência familiar possa gerar atritos e divergências do que gera, ela também oferece a oportunidade valiosa para o fortalecimento de alguns valores. Os próprios atritos e divergências são oportunidades, obviamente, todo mundo sabe. Então, o respeito, a fraternidade, a cooperação, tudo isso é ensinado nesses momentos. Essencialmente, o que a Joana fala sobre educação dentro da família é marcada por uma palavrinha: exemplo.
e sobrou também para os vizinhos. Ela fala da importância da boa convivência com a vizinhança para o desenvolvimento social, emocional e moral das crianças, né? Então, ela destaca os laços da vizinhança, quando baseado em respeito, cordialidade, colaboração, pode contribuir significativamente para a educação. Para os valores que a gente vai exemplificar é que os filhos vão ter a oportunidade de ver, de conviver, de aprender. Além de a gente superar uma realidade que é um pouco atual. Eu lembro que quando a gente se mudou agora, a gente mora aqui na Argentina, a gente morava eu esqueci o nome da rua, Oswaldo Cruz. Quando a gente morava na Oswaldo Cruz, era mais fácil a gente saber que tinha lá em casa. O que tinha na geladeira, eu falei, está faltando uma coisa. Não, eu vou providenciar. Enfim, se acontecesse alguma coisa, um barulho dentro de casa, já estava na janela, já estava na porta, chamando, perguntando, ei, está acontecendo aí? Não, está tudo bem, está tudo certo. Quando a gente veio aqui para a rua, um silêncio. Acho que demorou alguns anos para a gente conhecer os vizinhos, falar, então. E a gente sentiu assim até, um pouco assim, para baixo. Hã? Não tinha casa de um lado, não tinha casa do outro, mas enfim, totalmente diferente, né? A gente é acostumado com uma realidade. E foi de uma realidade totalmente diferente. A gente sentiu falta dos vizinhos, né? A gente sentiu falta daquela relação. E que é como eu falo, a necessidade de superar o isolamento causado pelo individualismo. Aí veio a pandemia e parece que piorou as relações com o nosso próximo, que não é familiar, né? E aí veio o advento das comunicações virtuais, enfim, dos celulares, etc. E tem situação até que você consegue falar com seu filho dentro de casa, ele no quarto, você na cozinha, pelo celular, né? Imagina você falar e você ir para conversar com o vizinho, por exemplo. Então, ela fala que essa interação ela é saudável, de aprendizado mútuo, uma troca importante, né? Então, a convivência com os vizinhos é apresentada como uma extensão do ambiente familiar, essencial para a construção de uma sociedade mais harmônica e compreensiva. E aí vem a questão, aqui cabe a educação dos filhos. A todos nós, né? A todos nós que compreendemos a responsabilidade que nós temos de receber um Espírito. E sabemos qual é a nossa função aqui, né? O que a gente veio fazer se não aprender? Né? E não é sozinho, obviamente. A família é o local onde a gente se junta. Na espiritualidade, a gente diz assim, ó, eu preciso me reconectar aqui um pouco, refazer minha relação aqui com um grupo, né, de espíritos, de irmãos, e a gente precisa experienciar isso, encarnados. Então a família é um local importante, é um local onde a gente deveria ter essa noção, né, de responsabilidade mesmo, né, de refazimento. Então, a todos nós, não a família, como se a família fosse uma instituição isolada, mas a todos nós que fazemos parte da família, cabe a responsabilidade por nos educar, como diz a Joana, é um processo contínuo de quase toda a nossa existência. Para daí a gente poder dar o melhor exemplo possível aos nossos filhos. Eu acho que já passei. Obrigado.